Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, tá? A continuidade do Tanque de Betesda. No primeiro vídeo eu falei com os irmãos, né, sobre o Deus que era adorado ali no Tanque de Betesda, né? Que era um Deus que os romanos adoravam, tá? E segundo Flávio Josefo, 2,5 milhões de pessoas iam ao Tanque de Betesda a adorar esse Deus, tá? Em busca da cura, é um Deus especializado. Segundo a sua mitologia, ele foi ensinado a arte da caça e da cura, tá? Então, há multidões e multidões iam ao Tanque de Betesda em busca da cura, de uma crença, né? Em busca de um milagre. Mas Jesus, ele vai ao Tanque de Betesda ao encontro de uma pessoa, né? Em todo o Novo Testamento, nós, meditando, estudando em todo o Novo Testamento, nós nunca vamos encontrar Jesus indo de encontro a uma pessoa, a um enfermo, a um paralítico, ou qualquer outra pessoa, se ele não chamasse, né? Aí você diz, mas o cego de Jericó, ele clamou por Jesus. Sim, ele clamou e Jesus não foi de encontro. Mas a única passagem onde, né, Jesus vai de encontro a um paralítico, a um enfermo, sem ele clamar, sem ele ter visto a Jesus, é do capítulo 5 do Evangelho de João. No primeiro vídeo eu falei com os irmãos acerca do Deus que aquela multidão adorava e que aquele paralítico, né, ainda em sua infância, tinha sido colocado ali, desprezado, abandonado pelos os seus pais. Ele cresceu, passou a sua adolescência, já estava com 38 anos ali, tá? Ele era um judeu, conhecedor das Escrituras, mas a sua fé frustrada, seu psicológico abalado por uma depressão emocional, não tinha mais esperança. É tão tal que quando Jesus faz uma pergunta para ele, em vez de ele dar a resposta que Jesus o perguntou no mesmo nível, ele vai citar a sua trajetória cotidianamente, do que ele vivia e do que ele passava, tá? Eu quero falar acerca do Tanque de Betesda, esse vídeo especificamente ao tanque, tá? Betesda é uma palavra aramaica, tá? Que significa, tem vários significados, tá? Betesda, ou também chamado de colúmbetra, que significa piscina, tá bom? Então, era uma piscina, era um tanque, tá? E se nós buscarmos dentro das ciências, principalmente dentro da arqueologia, nós vamos encontrar provas nítidas desta piscina. Como por exemplo, haveria duas piscinas, tá, naquele local. A primeira piscina com 60 metros, a segunda piscina, a primeira com 60 metros, a segunda com 66 metros, tá? E juntando ao todo, ela dava 5.000 metros quadrados, tá bom? E como acontecia, né? De qual maneira as águas se moviam nessa piscina, para que o povo acreditasse nessa mitologia, porque a mitologia desse Deus era que todo aquele que tinha que se prostrar ao redor de uma piscina ou de um tanque, como o capítulo 5 vai mencionar para nós, ele tinha que, quando as águas eram agitadas, eles tinham que beber desta água e mergulhar nela, tá? E a partir desse ritual, qualquer enfermidade que tivessem iria sumir deles, eles seriam purificados, né?
ele recebia, quando ele tocasse a palavra, dá uma palavra hebraica, mikver, que significa a água agitada, a água sendo agitada ou purificada. Eles acreditavam que receberiam a cura para as suas enfermidades. Tá? E eu quero falar para os irmãos acerca do tanque de Betesda, que antigamente, né, nas primácias, esse tanque ele era sagrado e ele era apresentado como a purificação para o sacrifício de Deus, quando haveria ali o sacrifício, o sacerdote ia sacrificar os animais, as ovelhas, aquele tanque ele servia para lavar as ovelhas, banhar ela para o sacrifício, tá? Ou o animal que fosse para a consagração do templo. E com o passar do tempo, tá? Essa prática religiosa, ela não vai existir mais, tá? Ela vai estar em extinção e Roma, né, vai colocar, usar aquele tanque, aquele local, aquele ambiente como uma adoração aos seus deuses, né, como o Deus de cura. E o mais interessante é que se nós analisarmos o tanque de Siloé, esse tanque de Siloé ele não vai perder, né, o seu costume de adoração, de apresentar, de se banhar, de se sacrificar, se preparar para o sacrifício. Mas já o tanque de Betesda ele vai perder, né, as suas origens, ele vai perder os seus costumes, tá? E os sacerdotes, né, na antiguidade, quando o templo ainda apresentava e lavava os animais para o sacrifício, eles agitavam a água. O tanque maior de 66 metros, eles subiam ou levantavam seus colchetes, a água ultrapassava para o outro tanque e ali haveria uma agitação nas águas. Era o suficiente para que aquela multidão acreditasse que ali era um mover, que ali era algo divino, tá? E eles acreditavam na cura, na ação desse Deus romano. Então, quando Jesus ele vai de encontro a esse tanque, né, como eu estava falando anteriormente, quando Jesus vai de encontro a esse tanque, Jesus ele vai de encontro a uma pessoa e vem muitas perguntas. Ora, se naquele tanque 2,5 milhões de pessoas visitavam em busca dessa crença, né? Jesus vai de encontro a uma pessoa, né? Jesus ele vai de busca em um resgate. Jesus vai resgatar. Jesus ele vai curar, libertar esta pessoa, né? O tanque de Betesda era muito conhecido, né, na época, muitas histórias dentro das linguagens, das línguas dos Midrash, já muita história, muitas profundas acerca do tanque de Betesda, tá? Mas eu não vou entrar nessa questão aqui, eu vou trazer algo um pouco básico para que você possa ter uma compreensão, né, do que acontecia naquele tanque, a importância daquele tanque. Ele era importante, ele tinha um valor, mas ele perdeu os seus valores, perdeu as suas importâncias, os seus princípios, e foi transformado em um local, né, de paganismo, né, um local pagão, que até mesmo os próprios conhecedores das Escrituras estavam ali e compartilhavam, né, ou ajudavam a
a influenciar aquelas vidas, aquelas pessoas, aquelas multidões que estavam ali, que visitavam aquele lugar. Tá? Então o negócio estava depravante. Né? E tem muitas perguntas que muitos de nós fazemos, mas por que que Jesus, no tempo de Jesus Cristo, ou seja, nas barbas de Jesus, acontecia esse paganismo, né? Há um mito, há um Deus mitológico, e Jesus entra naquele lugar. Jesus, ele entra naquele lugar, né? Para resgatar uma vida, uma pessoa. Eu vou entregar aqui algumas bases, né? E você pode até anotar, você pode pegar aí um papel, uma caneta e anotar, né? Para não se esquecer a nível de conhecimento, anotar aí, gravando, estudando, é muito bom. Porque Jesus, ele dá um ensinamento aqui para nós. Jesus, ele vai num lugar que perdeu os princípios, que perdeu a adoração, que perdeu o temor, mas ele vai lá dentro, em busca de uma vida, em busca de uma alma. Isso aqui também para você que gosta de ministrar acerca de missões, culto de missões, cultos evangelísticos, isso aqui é um ensinamento tremendo. Tá? Jesus agora ele vai quebrar protocolos como mestre, como um doutor, a qual Jesus era. Ele vai quebrar protocolos, porque nenhum dos doutores ou sacerdotes se importava com aquela situação. Pelo contrário, até procurava não entrar, não se comover, não estar perto daquele povo, porque eram só pessoas enfermas. E para esses, eles carregavam uma santidade muito, muito elevada, e não se contaminaram, não se aproximaram de um enfermo, de um leproso, e não entrar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Irmãos, se nós raciocinar a palavra de Deus, Jesus ele dá muitos ensinamentos, porque ele estava dando ensinamento para os seus discípulos também. Jesus ele entrou para resgatar uma vida e ao mesmo tempo dando instruções, ensinamentos missionários, evangelísticos sobre o valor de uma alma para seus discípulos e para nós também. Porque muitas das vezes nós colocamos as linhas religiosas e colocamos essas linhas de religiosidade à primícia do valor de almas, de vidas. Não visitamos qualquer lugar, porque dizemos, eu sou servo, sou serva de Deus, esse lugar não é para mim, não cabe a mim visitar, entrar em certos lugares, em certo ambiente. Mas nós entramos, quando pensamos assim, entramos em contradições à própria palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. E o sal, ele tem que dar gosto. A luz, ela tem que brilhar. E aonde essa luz vai brilhar? Nos lugares onde muitos, ao pensar desta maneira, Jesus conta comigo e com você, que tem esta mente aberta para receber as revelações e os ensinamentos da palavra de Deus, para entrar em ambientes, a colocar o valor de almas, a colocar a primácia de missões, de evangelismo, a libertação das almas em primeiro lugar, de que é uma linha de religiosidade. Tá? Porque muitas almas se perdem, muitas almas estão indo ao abismo,
Porque no meio do corpo de Cristo, muito se prende. Muito prende o reino de Deus que está implantado dentro de si. Muitos prendem o ministério que Deus o deu e o confiou sobre a sua vida. Ora, Paulo poderia também ter dado crédito o que ele ouviu acerca do presidente da igreja primitiva, que era Pedro, ao ser ignorado pela igreja, mas aprovado por Deus e de encontro aos gentios. A mente de Paulo estava focada nisso que eu estou dizendo para você aqui. O valor de salvação, o valor do resgate de vidas, o valor da multiplicação de salvação, do reino de Deus implantado nos corações das almas, é mais importante do que tradições religiosas. E quando eu falo tradições religiosas, eu me refiro a tradições humanas que colocamos para segurar, para aprender, a qual a Bíblia dá 3 níveis, tá? Sobre leis, tradições, a de Deus, a do homem e a de demônios. A de Deus, ela tem que prevalecer sobre essas duas, tá? A do homem e a de demônios. Então, não permita, não aceite o valor da missão que Deus entregou sobre a tua vida. O dom que Deus te deu, coloque isso em primeiro lugar, para deixar o Espírito Santo te usar, para que o reino do Senhor cresça, a alma se converta ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele estava dando esse ensinamento aqui para os seus discípulos, indo de encontro a um tanque, né? Que esse tanque também é chamado, né, como porta das ovelhas, ou a casa da misericórdia. Tá? Casa da misericórdia. Ele tinha um nome, mas a misericórdia não habitava ali. Quem tinha que abrir a sua vida como um livro aberto, uma carta aberta, não abria, não dava prioridade ao reino de Deus, à palavra de Deus, se reservava, valorizava a sua religião em primeiro lugar de que salvação de almas. Mas Jesus, ele vai entrar naquela casa, naquele tanque, naquele local, tanque de Betesda, chamado como a casa da misericórdia, e também chamado por porta das ovelhas, casa simples. Dando ensinamentos para a sua igreja, para os seus discípulos. Que mesmo aquele paralítico sendo abandonado ali pelos seus pais, ainda na sua infância, a sua história diz que os seus 6 anos de idade, ele foi lançado ali por ele nascer no meio da sua família, né, paralítico. Eles não aceitaram, era uma vergonha, segundo as suas tradições, e o abandonaram ali. E há 38 anos ele já estava naquele lugar. Então Jesus agora vai dar o significado da misericórdia, da graça, a porta das ovelhas, a porta da graça, a porta da libertação, da misericórdia. O Senhor,
estava dando ensinamentos, que ela estava aberta, sem preconceito, para todos que quisessem, para todos que querem. E Jesus vai direto àquele homem. Jesus o pergunta, faz perguntas para ele. E quando ele explica a sua história, ele explica, vai contando a sua história, narrando a sua vida. Eu venho aprender algo que eu quero compartilhar com você. Que quando Jesus faz uma pergunta, em vez de ele responder a pergunta no mesmo nível, ele vai detalhar a sua vida cotidiana. Sabe o que eu aprendo para mim, eu quero passar para você? Que Jesus está na dispensação e que Jesus ele faz perguntas para nós. Aqui também vai quebrar mais um protocolo que muitos pensam. Por que orar? Por que orar tanto? Se Deus, ele já sabe o que nós vamos pedir antes de nós pensarmos. É verdade? Deus, ele não sabia que o paralítico de Cafarnaum, né, o cego de Jericó, estava cego, estava paralítico? Sabia. Mas Jesus esperou, vou te dar aqui algo. O cego de Jericó, ele clamou 12 vezes. Ele vai gritar e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Quando ele dá os 12 gritos como símbolo das 12 tribos de Israel, Jesus vai de encontro a ele, Jesus dizendo: eu preciso que o meu povo clame. Eu preciso que as 12 tribos, os escolhidos, se voltem para mim, interceder, clamar e orar. Jesus vai de encontro a ele. Queres ser curado? Jesus o cura. Jesus não sabia que esse paralítico há 38 anos estava enfermo? Jesus sabia, irmãos. Mas Jesus pergunta, ele vai detalhar a sua vida. O Espírito Santo, ele conversa conosco, ele faz pergunta para nós, mas a vontade de Deus, dentro desse ensinamento aqui, é que nós nos expressamos melhor para o Senhor. Que nós não somente levantemos intercessões, mas que nós dialogamos. Vou dar exemplos. Quando uma filha, ela vai de encontro à sua mãe e vai entrar em uma conversa íntima com uma mãe, de mulher, de filha para mãe, de mulher para mulher. Homem gosta de conversar com homem, conversas de homem. Ele não vai conversar, dialogar, tirar dúvidas. Com Deus é mais profundo. Esse ensinamento que esse paralítico, ele vai detalhar a sua vida. Eu aprendo para mim, passo para você que Jesus, ele quer de nós, ele espera de nós detalharmos a nossa vida, as coisas mais íntimas, as coisas mais profundas do nosso coração, abrir, se expressar, conversar. Que a palavra oração significa conversar, dialogar com o Senhor, é ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus é através de conversar, de orar. Ele sabe, mas ele quer compartilhar as suas revelações, a sua intimidade, a sua presença, algo profundo. Mas precisamos abrir, se detalhar, se entregar na oração para Deus. Tá? Quando a palavra acerca de oração, que Paulo ele vai mencionar acerca das línguas que o Espírito Santo entrega a cada um da membresia do corpo de Cristo, ele entrega cada um idioma, uma língua diferente. O Espírito Santo vai levar em idiomas diferentes. Ele vai dizer que o Espírito vai orar a Deus e o Espírito ora bem diante de Deus. Por quê? Porque o nosso Espírito ele vai se expressar.
de uma maneira que nós, em carne, verbalmente, e muitas das vezes nós temos vergonha, muitas das vezes nós o esquecemos, e muitas das vezes nós até não entregamos certas palavras em oração, mas quando oramos em espírito, ele consegue detalhar, explicar detalhadamente a Deus o que precisamos e o que não entregamos verbalmente no nosso português, na nossa língua. Então Jesus vai de encontro a ele. E quando ele se expressa, o Senhor o cura. Olha aí. Jesus o cura. Jesus manda ele se levantar, dá uma ordem. E o cura ele. E manda ele embora. Ele sai, ele vai embora. Curado e restaurado. Deus, ele pode ter respondido a tua oração, os teus propósitos. Mas a partir do momento que nós tomamos a atitude, como este paralítico, e conversar, e dialogar, explicar a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos propósitos de uma maneira explícita a Deus, nós veremos mais e nos tornaremos mais íntimos e veremos com nossos próprios olhos a resposta de Deus com mais velocidade ao nosso favor. Tá? É Bíblia, é palavra, é ensinamento da sua palavra para a nossa vida. Tá? Aprendemos também nessa passagem do tanque de Betesda, tá? Que Jesus, ensinando aqui aos seus discípulos e a nós, que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, ser cheio do amor, da misericórdia, da compaixão, que temos que se reservar ou se santificar para Deus. Tá? Mas no valor de vidas, no valor de almas, nós não podemos curvar a cabeça, nós não podemos deixar nada ultrapassar esta missão que nós como igreja temos, porque somos embaixador do reino dos céus, tá? Embaixador de Jesus o Cristo na terra. A sua igreja tem uma grande responsabilidade sobre esta terra, e muitos desvalorizam, desprezam, valorizam mais. Eu sou santo demais para entrar neste lugar. Valoriza mais o que vão pensar de mim ao entrar neste lugar. Valorizo muitas coisas, o que falam, o que pensam, em vez de valorizar o reino de Deus, a missão que temos, de entregar as revelações de Deus através da sua palavra para vidas, para almas, e resgatar. O que eu falo para vocês aqui, nesse vídeo, é que as portas estão para se fechar e que almas gemem por dentro. Almas procuram soluções. Almas estão em desespero por soluções das suas vidas, por ser sedentas de Deus. E nós, como igreja, nós fraquejamos em ambas partes. Mas precisamos despertar, acordar e ir de encontro e praticar aquilo que Deus já confiou. Quando Paulo diz, eu que sou o menor de todos os apóstolos, eu que outrora era perseguidor da igreja, mas o Senhor olhou para
para mim, confiou-me e entregou sobre mim um ministério, a qual eu não posso deixar, a qual eu não posso desvalorizar e colocar em segundo plano isso. Priorizar os conceitos, priorizar as linhas religiosas. Eu tenho que priorizar aquilo que Deus me confiou para fazer. Cada um dos membros do corpo do Senhor tem dons ministeriais, dons espirituais. Então pratique, se entregue no dom que Deus te deu e dê liberdade para que o Espírito de Deus te use com poder, com autoridade, com sabedoria divina, com estratégias sobrenaturais para ganhar vidas, para o reino dos céus. Amém. Louvado seja Deus. Em todo o Novo Testamento, nós vamos também encontrar 5.500 manuscritos dentro do Novo Testamento, que dentro dos originais nós não encontramos. Tá? Isso aqui é continuidade do primeiro vídeo que eu falei sobre as superstições, as mitologias da adoração, do Deus que era adorado sobre o tanque de Betesda. Nós não encontramos esses vestígios. Então, nos originais, o capítulo 5 de João está escrito, está narrado por ele. Mas o versículo onde diz, né, que um anjo descia, tocava nas águas, agitava as águas, e todo aquele que o tocasse seria curado, não está escrito aqui nos originais. Tá? Não está escrito nos originais. Então, nós o deduzimos, quando eu digo nós estudantes da palavra de Deus, que buscamos, né, se especializar nesta área, que ao decorrer do tempo, as tradições, né, foram escrevendo, foram traduzindo. Então, um autor o resolveu colocar com um propósito, para que nós o conhecesse, o que se passava nos tempos de Jesus, ali sobre o tanque de Betesda, o valor do princípio que se havia perdido. Tá? Nós deduzimos isso e temos prova concreta para afirmar isso. Que o seu propósito, ao colocar aqui, né, na nossa tradução de hoje, era revelar o que acontecia lá. Porque se não estivesse aqui, nós não iríamos saber o que aconteceu, o que acontecia lá. Porque os originais não vai narrar este versículo aqui. E isso aqui, irmãos, ele traz um nível de conhecimento, de ensinamento e de praticar e valorizar o chamado de Deus para a nossa vida. Valorizar e colocar em primaz o reino de Deus, o propósito do Senhor como igreja sobre a nossa vida. Tá? Por isso, valorize. Deus nos chamou para um propósito. E eu sempre costumo dizer, nós somos um propósito de Deus aqui nesta terra.
O propósito maior de Deus é eternamente estar na glória com Ele. Mas nesta vida de peregrinação nesta terra temos um propósito, tá? Por isso Ele tem dado dons espirituais e ministeriais para a sua igreja. Valorize o propósito, valorize o chamado, e você será uma bênção, uma ferramenta nas mãos de Udi-Re Vavi-Re. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.